mais uma vez, muito bem-vindo ao programa Vamos Falar de Saúde. No último programa, tivemos aqui a conversar sobre um tema muito importante, a imunidade da criança. Mas o assunto ele esteve longe de ficar esgotado e por isso decidimos estender a conversa por mais este programa. E como foi o caso no último programa, nós temos connosco a mesma convidada, a doutora Sónia Garcês, que é médica pediatra e que trabalha no serviço de neonatologia e gastroenterologia infantil do Hospital de Beja. Doutora Sónia, obrigado por aceitar o convite para prolongar esta nossa conversa por mais este programa. Eu é que agradeço a oportunidade. Muito bem. Então, estávamos, se bem me recordo, a falar sobre fatores importantes para melhorar a imunidade das crianças, correto? E tínhamos falado já de alguns fatores, falamos sobre a nutrição, falamos sobre a questão do stress, mas, por exemplo, o que dizer sobre esta questão da obesidade, do peso? Será que também há aqui uma relação com a imunidade das crianças, esta questão do controle do peso? A obesidade está bastante relacionada com a imunidade das crianças. E para nós explicarmos um bocado como é que isto acontece, é importante nós percebermos porque que a obesidade está relacionada com uma diminuição da eficácia do sistema imune. A obesidade, como outras doenças, como a hipertensão, a diabetes, doenças cardiovasculares, é uma doença crónica que provoca um estado crónico de uma inflamação a nível do nosso organismo. Então, o que é que esta inflamação tem a ver com o sistema imune e o que é que tem a ver, por exemplo, com as infecções de SARS-CoV-2 que nós agora estamos a ser constantemente bombardeados? Então, para nós tentarmos perceber o que é que a inflamação, a obesidade, a infecção tem tudo a ver, vamos imaginar alguns elementos do nosso sistema imune, que nós já falamos da última vez, que eram os linfócitos, as citocinas, as células de NK, como por exemplo os cães de guarda do nosso organismo. E às vezes eles são cães de guarda um bocado passivos, outras vezes podem ser uns cães de guarda mais agressivos e um bocadinho maus. Quando está tudo bem controlado, quando nós temos uns cães de guarda que controlam a situação, então eles veem um micro-organismo que invade o nosso organismo, um vírus, uma bactéria ou um alergénio que é identificado como estranho, e então chamam outros componentes, as citocinas pró-inflamatórias, os linfócitos, e conseguem combater aquele micro-organismo, aquele elemento estranho, e diminuir a lesão tecidular. Por exemplo, nos pulmões, quando somos infectados pelo vírus, o vírus de influenza, ou SARS-CoV-2, ou outro vírus, então surge um processo inflamatório, mas sai um processo inflamatório controlado. Numa situação em que nós estamos num estado inflamatório crónico, como é o que acontece com a obesidade, com a hipertensão, diabetes e assim, então estes cães de guarda, digamos assim, estão sempre em alerta, estão mais raivosos. E quando temos uma infecção, eles não se conseguem controlar. Então, em vez de destruírem só o micro-organismo, vão também destruir o órgão onde esta infecção se deu. E daí nós encontrarmos nestes processos inflamatórios, quando ficam mais exagerados, mais intensos, as complicações, tanto as complicações mais agudas como as complicações mais crónicas de uma infecção. E como estamos a falar muito desta infecção do SARS-CoV-2, daí nós explicarmos porque que, por exemplo, 90% dos doentes que estão internados têm em comum a obesidade, porque esta obesidade, como provoca um processo inflamatório crónico a nível do organismo, vai também levar a complicações mais graves neste mesmo organismo. E para nós agravarmos isto, e falando dos nossos meninos, nós estamos num momento a viver um momento de pandemia, estamos todos confinados em casa, ou quase todos, uma grande parte
das pessoas estão, mas as crianças estão em princípio todas em casa, e para gravar não podem praticar exercício físico. Aqueles meninos que estão a viver em cidades, em apartamentos, ainda estão mais limitados, e depois têm meios que fazem com que esta obesidade ainda se agrave neste período de pandemia. Muitos deles ocupam os seus tempos, e agora, como não têm escola, telescola ou escola online, estão a ocupar os seus tempos com a televisão, com Playstations, iPads, telemóveis, e isto que nós temos detectado, e eu tenho constatado isso nas consultas de pediatria, desde março até agora, desde março de 2020 até agora, o número de crianças que aumentaram o peso, que atingiram percentis de índice de massa corporal entre 85 e 95 e mesmo acima dos percentis de 95, aumentou. E lembro-me perfeitamente de um menino que eu vi há pouco tempo. Os pais diziam, então ele está em casa, pode estudar alguma coisa, mas depois quando vai ver televisão, nos anúncios eles ainda por cima falam de uma pizza, de McDonald's, de pipocas, de Coca-Cola, e ele mesmo depois do almoço tem tendência a ir comer esse tipo de alimentos. E então o peso, a obesidade infantil tem-se agravado. E como conversamos, como eu disse anteriormente, esta obesidade infantil, como provoca esse estado pró-inflamatório, vai fazer com que o sistema imune seja menos eficaz e que essas células NK que nós falamos diminuem a sua eficácia e até mesmo o seu número. Mas a boa notícia nisto tudo é que uma criança obesa que perca apenas 5 a 10% do seu peso vai reduzir significativamente também os seus níveis mais altos de glicose, de colesterol, e também diminui esses marcadores inflamatórios, e aí o seu sistema imune já fica muito mais eficaz. Portanto, uma mensagem importante que nós também queremos deixar é que os pais, apesar de terem os seus filhos confinados em casa, que às vezes não podem fazer muitas atividades com eles, ao ar livre, correrem, brincarem, tudo isso, mas que tentem controlar aquele apetite aquele apetite para alimentos menos saudáveis. E como nós falamos anteriormente sobre a nutrição, também alguns alimentos que vão ajudar a diminuir esse estado pró-inflamatório mais excessivo na obesidade. Temos, por exemplo, todos aqueles alimentos, todos aqueles vegetais de folhas verdes escuras, as sementes como a chia, a linhaça, as oleaginosas, o aipo, as antocianinas nos frutos vermelhos, por exemplo, a curcuma, o gengibre, o alho, todos esses nutrientes, todos esses alimentos vão ter uma função importante em diminuir esse estado pró-inflamatório a nível do nosso organismo. E aí ser bastante importante, se nós queremos que nossos meninos tenham um sistema imune mais robusto, mais forte, temos realmente que nesta fase controlar o excesso de peso deles, ou não deixar que eles aumentem o seu peso. Isto é caso para dizer que em tempo de pandemia é tudo a ajudar, não é? É verdade. É tudo a concorrer para que as coisas possam piorar. Daí a necessidade de nós estarmos muito atentos, alertas. E uma outra coisa, Sónia, aquilo que disseste sobre as crianças também é verdade em relação aos adultos, porque claro, acabaste de mencionar que 90% dos pacientes também têm excesso de peso, de maneira que é bom para todos. Podemos extrapolar para a idade adulta uma grande parte daquilo que é verdade em relação à imunidade das crianças, não é? Então. Muito bem, então agora um outro fator, e o dormir? Será que isto é importante, o sono é importante para a questão da imunidade? O sono é essencial para a imunidade. Nós, ainda voltando atrás em relação à obesidade, numa consulta de obesidade, muitas vezes esquecemos, só falamos sobre a alimentação, o exercício físico, mas é essencial falarmos também sobre o sono, porque o sono está diretamente, o déficit de sono, podemos dizer que esteja diretamente relacionado com o excesso de peso. E também está relacionado com o sistema imune. É interessante, há vários estudos que comprovam que uma criança e também um adulto que durma, em vez de dormir, por exemplo, um adulto, em vez de dormir 8 horas, que durma 6, 5 horas, ou uma criança, em vez de dormir 10 horas, que durma umas 8 horas, é suficiente para diminuir em 30%
a eficácia do seu sistema imune, diminuir essas células, o NK, os linfócitos T, os linfócitos B, diminuir em 30%. E é de pensarmos que se nós temos agora os nossos meninos confinados e muitas vezes eles têm tendência a dormirem mais tarde porque no dia seguinte não têm que ir para a escola, não têm muitos trabalhos de casa neste momento, então às vezes os pais deixam-nos deitarem-se mais tarde, às 10h30, 11 horas, e eu sei que isso é verdade porque nas consultas de pediatria pergunto sempre, então a que horas é que os seus meninos dormem? Quantas horas é que dormem? Quantas horas é que têm de sono numa noite? E normalmente os meninos têm estado a dormir pouco. E também lembro-me, há pouco tempo, acho que foi mesmo esta semana, uma mãe dizia-me que uma filha de 4 anos, para adormecer, tinha que ficar deitada no sofá a ver televisão. E para nós termos uma boa qualidade de sono, é importante nós produzirmos a melatonina, bons níveis de melatonina. E para isso acontecer, para nós, porque esta melatonina realmente tem um efeito direto a nível do nosso sistema imune e também a nível da diminuição do estado pró-inflamatório a nível do nosso organismo, é importante então que nós façamos alguma rotina de sono, digamos assim. E para isso, de manhã, é importante, quando as crianças acordam, se possível, eu sei que muitas vezes isto não é possível e agora nesta fase é difícil, ainda por cima estamos no inverno, o ideal seria acordarem cedo, e daí os nossos avós dizerem deitar cedo e cedo erguer dá saúde e faz crescer, mas acordarem cedo de manhã para verem aqueles primeiros raios de sol. O ideal seria fazerem logo algum exercício físico logo pela manhã, brincarem ao ar livre, estarem ativos ao ar livre para apanharem os raios de sol que vão ajudar na produção desta melatonina, e à noite deitarem cedo. À noite é fundamental que as crianças não tenham o hábito de ficarem até bastante tarde a ver algum programa na televisão, a verem filmes no YouTube, a jogar em telemóvel ou no PlayStation ou algum outro dispositivo, porque isto tudo vai atrasar a produção desta melatonina. E ao provocarmos uma descronorregulação a nível do nosso organismo, isto vai também ter esses efeitos a nível da produção dos linfócitos B, dos linfócitos T e das células NK. Portanto, é essencial que as crianças durmam, que os pais, como estão em casa agora com os meninos, que procurem com que eles mantenham os bons hábitos que tinham quando tinham que ir para a escola, deitá-los cedo, para eles acordarem cedo de manhã, para estarem bem dispostos, com capacidade para aprenderem e também não fazerem tantas birras durante o dia e protegê-los das várias infecções. Aqueles que nos ouvem e veem podem não saber de todos estes mecanismos fisiológicos que a Sónia tão bem nos está a descrever, mas acho que todos já experimentamos uma constipação, até uma gripe, que resultaram de uma série de noites mal dormidas, não é? O organismo vai abaixo, não é? E depois a consequência é visível, não é? Bem, vamos continuar a falar das nossas armas para fortalecer os nossos soldadinhos do sistema imunitário. E a água, Sónia? A água parece ser assim tão inofensiva, tão acessível a todos, mas é interessante que há estudos, e um estudo que foi realizado na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, que eles demonstraram que um estado de desidratação provoca uma hiperativação simpática que leva, por sua vez, a um estado pró-inflamatório e a doenças como a hipertensão, a diabetes, o síndrome metabólico e até mesmo a obesidade, e pode provocar também uma deprivação de sono. Esta desidratação leva a um aumento do risco de infecções respiratórias, infecções intestinais e até mesmo urinárias, e é interessante que um estado de desidratação também diminui os níveis dos anticorpos ao nível da mucosa do aparelho respiratório, que nós tanto nos preocupamos nesta altura do ano. Portanto, se nós queremos que os nossos filhos tenham menos risco de apanharem constipações, ficarem com uma gripe e até mesmo com uma infecção de SARS-CoV-2, é importante mantermos-los hidratados durante o dia.
O ideal seria beberem entre 8 a 10 copos de água por dia. Isso seria o ideal para mantermos as crianças hidratadas, e até mesmo quando as crianças têm aquela ranhoca, estão cheias de ranho, de uma tosse produtiva, o facto de beberem muita água vai também ajudar a fluidificar aquelas excreções, fazerem com que consigam libertar com maior facilidade essas excreções, e também diminuir a probabilidade de terem complicações por causa de uma infecção vírica, terem, por exemplo, uma pneumonia ou outro tipo de infecções. Portanto, daqui, em vez de darmos bebidas ou gasificadas ou só sumos, aqui é importante realmente durante o dia estarmos continuamente a oferecer água aos nossos meninos para eles ficarem hidratados, e assim também estamos a fortalecer o sistema imune das nossas crianças. Ou seja, a água hidrata, ajuda todo o processo e ganha também não tendo os tais açúcares dos refrigerantes e de outras bebidas que também vão diminuir o sistema imunitário, não é? É bem verdade. Portanto, só vantagens, não é? Beber água. Ok. Sónia, e a mente, o estado... O bem-estar mental, emocional, também está relacionado com o sistema imunitário? O bem-estar mental e emocional da criança está diretamente relacionado, mas antes de eu ir, de passar já para esta parte, só queria ainda falar sobre o ar puro. Eu acredito que alguns pais que nos estejam a ouvir possam ser fumadores, talvez, e os pais realmente preocupam-se muito com a proteção dos filhos, com a nutrição e tudo isso. Mas algo que eu acho que é bastante importante é as crianças respirarem um ar puro e fresco. E porquê que isto é importante? Quando as crianças inalam, quando nós fazemos uma inspiração profunda, vamos estar a forçar a circulação a nível de todo o nosso organismo dos leucócitos, dos glóbulos brancos, das células que têm como função a defesa do nosso organismo. E então é importante nós pormos os nossos meninos, mesmo no inverno. E há muitos pais que me perguntam: um bebê pequeno já pode passear lá fora, já pode apanhar ar fresco mesmo no inverno? É óbvio que sim, porque até faz bem a mãe que vai passear com o filho e faz bem ao bebê também apanhar um bocadinho de ar fresco. Não pode ficar continuamente fechado numa casa sem apanhar um ar puro. Portanto é essencial, mesmo no inverno, as crianças passearem, seja de qualquer idade, mesmo um bebê, passear ao ar livre. E para aqueles pais que fumam, só queríamos salvar aqui a parte do tabaco, os pais fumam e dizem assim: pai, mas eu fumo fora de casa, ou às vezes até fumo perto dos filhos. E é importante que os pais saibam que uma criança que seja fumadora passiva vai inalar, vai ter complicações bastante graves por estar a ser esta fumadora passiva. E isso compreende-se porquê? Porque a criança tem uma frequência respiratória muito mais elevada que o adulto, e todo aquele sistema natural de desintoxicação da criança a nível do aparelho respiratório também está menos desenvolvido. E é interessante que quando uma criança, ou até mesmo um adulto, mas uma criança que esteja a ser fumadora passiva, após um cigarro que o pai ou a mãe estejam a fumar, nos 30 a 40 minutos após essa criança ter sido fumadora passiva, a função dos cílios, que são aqueles pelinhos que nós temos a nível das nossas fossas nasais, vão ficar com uma função mais diminuída, menos eficaz, para eliminar os micro-organismos que nós inalamos, que estão no ar ambiente. Portanto, aqui é fundamental, se nós queremos que os nossos filhos estejam saudáveis, que não apanhem nenhuma infecção agora no inverno, o ideal era que os pais deixassem de fumar. E eu procuro sempre fazer esse apelo aos pais que não fumem, ponto final. Mas se realmente for bastante difícil, que procurem nunca fumar perto dos filhos. Mas mesmo que mudarem a roupa, tomarem um banho depois de fumarem, porque
as substâncias do cigarro, a nicotina e outras substâncias ficam impregnadas tanto no cabelo, na face, na roupa, e quando nós seguramos o nosso bebê ao colo, ele vai inalar essas substâncias que vai ter efeitos a nível do aparelho respiratório e depois fazer com que essa criança tenha infecções como otites, pneumonias, e algo que os pais preocupam-se muito também, o tabaco, mesmo as crianças serem fumadoras passivas, o tabaco também, além de ter um efeito a nível do sistema imune, que vai diminuir, vai fazer com que este processo de desintoxicação seja mais lentificado, também vai ter algum efeito a nível da capacidade intelectual, do desenvolvimento psicomotor da criança. Portanto, aqui é muito importante. E voltando à pergunta... Mas já agora, Sónia, vou sublinhar aqui o apelo. Pela imunidade dos vossos filhos, deixem de fumar. Este tema é muito importante. Aliás, vamos dedicar um próximo programa só ao tema do tabagismo. Por isso, não percam. Mas então, obrigado, Sónia, por teres recordado este fator tão importante para a imunidade, que é a questão do ar, não é? Do ar puro. Mas então, vamos voltar à pergunta. E a questão da mente, o bem-estar mental, emocional, também tem um efeito sobre a imunidade, não é? Tem um efeito. Daí... Alguém dizia, acho que foi Salomão, que dizia que é importante nós rirmos para termos uma boa saúde, não é? E as crianças e os adultos também, nós podemos sempre fazer uma extrapolação para os adultos, quando uma criança sente-se amada e nós conseguimos fazer com que os nossos filhos se sintam amados, se nós os abraçarmos, se nós lhe dermos colo aos bebés, e mesmo crianças mais crescidas, elas gostam muito de ter um colo, fizermos uma simples massagem, estivermos a tocar, a fazer ali umas massagens de relaxamento. Imensas crianças adoram receber massagens. Nós simplesmente dizermos como elas são importantes para nós, como nós as amamos, e fizermos sentir com que aquela criança esteja a crescer, esteja rodeada de um ambiente seguro, não estivermos continuamente a incutir a nossa ansiedade, o nosso medo daquilo tudo que estamos a viver nesta fase de pandemia. As crianças vão se sentir emocionalmente equilibradas, sentir-se amadas, sentir um bem-estar. E é interessante que este bem-estar emocional e mental vai ter também um efeito direto a nível do nosso exército, das nossas células do sistema imune. É interessante que quando uma criança encontra-se triste, deprimida, as suas células NK ficam em menor número e com menor eficácia. Uma atitude negativa persistente, aqueles meninos estão sempre, continuamente a pensar nas coisas negativas, nas coisas mais, vai diminuir a capacidade das células NK e dos linfócitos de destruírem os vírus e até mesmo as células cancerígenas. Portanto, aqui é fundamental fazermos com que os nossos meninos riam, brinquem, sintam-se amados, continuamente amados, protegidos por nós, para eles terem um sistema imune bastante robusto. E quando os nossos filhos começarem-se a sentir tristes, começarem-se a sentir preocupados, porque veem os pais preocupados por causa desta pandemia toda e porque muitos pais realmente estão com problemas e alguns pais até doentes, é importante nós... a mostrarmos sempre o reverso da moeda, dizemos as coisas vão ficar boas, isto não vai durar para sempre, temos Deus que cuida de nós, Deus nunca nos vai abandonar, para eles poderem se sentir realmente seguros, e nós estamos sempre lá a dizer que os amamos, para realmente esse sistema imune estar mais fortalecido. Sónia, mais uma vez, aquilo que estás a dizer é importantíssimo para as nossas crianças, mas também é verdade para os adultos, não é? E uma última pergunta que acaba por ser também quase que inevitável. Então, e as vacinas, a medicação, os antibióticos também têm o seu papel nesta questão da imunidade, não é? Nós podemos pensar, por exemplo, nas vacinas como se nós estivéssemos a comprar um armamento para a nossa casa, não é que nós compremos, mas podemos imaginar isso, não é? E eu achei interessante uma frase que foi dita pelo Dr. Alberto Pereira da Silva num programa que foi apresentado aqui há algum tempo, algumas semanas atrás, quando falaram sobre a vacina do SARS-CoV-2, que ele dizia que realmente as pessoas têm muito medo de apanhar uma infecção, nomeadamente do Covid,
E agora também têm muito medo de apanhar a vacina, mas não têm medo de serem expostos, de irem a um centro comercial no Natal. Isso acho que foi um programa antes do Natal, e que não têm medo de ir ao centro comercial. Os centros comerciais estavam a abarrotar, as pessoas todas queriam fazer as compras de Natal. No fim de ano, nós vimos aqui no Alentejo, imensas pessoas fizeram festas de fim de ano, daí ter sido o boom que houve de infecções de SARS-CoV-2 aqui. E então eu acredito que seja um paradoxo, porque se nós realmente podemos comprar um armamento extra, que são as vacinas, comprar, que nós não compramos, não é? Mas podemos adquiri-las, então porquê que não vamos vacinar os nossos filhos? E temos um plano nacional de vacinação que está praticamente, está só uma vacina, neste momento só a vacina contra o rotavírus é que ainda não está no plano, mas comparando com as outras vacinas de outros países da União Europeia, como a Alemanha, a Inglaterra, a França, nós temos um plano de vacinação bastante completo. Portanto, aqui o apelo é que realmente os pais vacinem os filhos com as vacinas que nós temos no nosso plano nacional de vacinação. Em relação aos antibióticos, nós falamos inicialmente do sistema imune e como a microflora intestinal está diretamente relacionada com esse sistema imune, como a microflora intestinal vai influenciar, estimular e determinar a personalidade, digamos assim, desse sistema imune. Portanto, existem vários estudos que demonstram como os pais fazem uma imensa pressão a nível dos médicos, tanto os médicos de medicina geral e familiar, como os pediatras e todos os outros médicos de várias especialidades para darem um antibiótico. E eu acho engraçado quando uma criança tem, por exemplo, uma otite vírica ou uma amigdalite vírica, ou então está simplesmente com uma rinofaringite e os pais dizem: doutora, por favor, só um antibiótico, porque o antibiótico vai ajudar a curar o meu filho. E os pais não percebem que o antibiótico é para matar, digamos assim, uma bactéria, é por uma infecção bacteriana e não é por uma infecção vírica. E o facto dos pais terem uma ansiedade, um medo do inesperado, de que os filhos fiquem muito doentes e que aconteça qualquer coisa, esse estado de ansiedade contínuo que nós vemos que os pais estão a viver, os pais às vezes não se apercebem que estão a fazer mal aos filhos. Portanto, aqui o apelo também é que o excesso de antibióticos vai realmente alterar esta microflora intestinal e vai fazer com que o sistema imune fique mais debilitado. Portanto, os antibióticos têm uma função específica e quanto mais antibióticos uma criança tomar, mais enfraquecido vai ser o seu sistema imune e também mais resistências vamos ter. Depois, em vez de ser um simples antibiótico, temos que subir sempre de patamar. E ainda antes só de acabarmos, nós não poderíamos falar de estimular o sistema imune sem falarmos da higiene. E eu hoje de manhã vi um menino pequeno que tinha 18 meses e até eu e a mãe pusemos-nos a rir porque achamos muito interessante que o menino de 18 meses já aprendeu, que realmente é a geração Covid, podemos dizer assim, que é importante lavar as mãos. É importante desinfetar as mãos com uma solução alcoólica e então o menino estava à minha frente, depois de eu examinar, eu fui lavar as minhas mãos e desinfetei com uma solução que eu tinha na secretária e o menino quis logo, pediu à mãe para também desinfetar. E isto, os pais fizeram um bom trabalho, os professores, as educadoras também fizeram um excelente trabalho a ensinarem os meninos que é importante lavar as mãos uns 30 segundos, estarem ali, lavar no espaço interdigital, os polegares, os punhos, lavar muito bem as mãos. Quando espirram, quando tossem, taparem a boca, taparem o nariz, porque isto são coisas tão simples, mas vão ajudar a evitar a propagação de qualquer vírus. E isso podemos congratular os pais, os educadores, os professores, todos fizeram um excelente trabalho para ensinar meninos pequenos, como este que eu vi hoje de manhã, que tinha apenas 18 meses e já queria desinfetar as mãos com uma solução alcoólica. Sónia, muito obrigado por estes 2 programas e por este conteúdo tão rico sobre a imunidade e a criança. Esperamos um reencontro num próximo programa e muito obrigado. Eu que agradeço, obrigada. E para si que esteve a acompanhar este programa através da Rádio Clube de Sintra ou da Rede Novo Tempo Portugal,
Fica aqui também a nossa despedida, mas deixando sempre à sua disposição os nossos contactos, neste caso o nosso número de telefone 933 93 9291 e programas@novotempo.pt. Se nos quiser contactar, colocar alguma pergunta, alguma dúvida, alguma sugestão, sinta-se à vontade. Até o nosso próximo encontro e fique bem.